Quando se fala dos personagens mais fortes de Sakamoto Days, a maioria das pessoas pensa em força bruta, mas o que realmente diferencia esses caras é a forma como eles mandam seus alvos de arrasta pra cima. Sim, é isso mesmo que você ouviu, assassinato criativo e brutal. E o mais insano é que muitos deles fazem isso usando habilidades simplesmente impossíveis de imaginar. Tem personagem nesse rank que literalmente encerra a missão antes do inimigo perceber que levou o golpe. Porém, como é uma profissão muito perigosa, mesmo alguns dos mais fortes da obra acabaram perdendo sua vida. Hoje eu vou te mostrar só a nata que ainda tá viva. O top 10 personagens mais fortes vivos de Sakamoto Days. Será que a sua lista é igual a minha? Só tem um jeito de descobrir. Assiste o vídeo até o final. E ó, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui eu sempre trago as listas mais completas e detalhadas do mundo dos animes. Inclusive, claro, sobre o anime do nosso gordão mais querido. Mas antes de começar de fato, eu preciso fazer a menção honrosa a 3 personagens. O primeiro é o Kanaguri, um membro da organização do Uzuki que se infiltrou na ordem e que é extremamente conhecido por seus filmes pioneiros em filmes de assassinatos. E em termos de combate, enquanto ele estiver com a sua câmera, Kanaguri é um dos assassinos mais perigosos do Japão, mas se ela for destruída, o rendimento dele cai drasticamente. Ou seja, ele é absurdamente forte. Mas também tem um ponto fraco bem claro, por isso não entrou no top 10. A segunda menção honrosa é a Ozaragi, uma das mais novas integrantes da ordem, antes de decidir sair dela, e é simplesmente um prodígio da arte do assassinato. Ela tem uma técnica de combate extremamente agressiva e não mostra misericórdia nenhuma ao executar seus alvos, e se fosse um pouco mais experiente, facilmente estaria no top 10. E por fim tem o Kamihate, um ex-membro da ordem e simplesmente o melhor atirador de toda a história da associação. Ele tem reconhecimento internacional, quebrou recordes mundiais e foi o único japonês listado entre os 100 assassinos mais influentes do mundo pela revista Kill Time, e isso por 9 anos consecutivos. Basicamente, se o alvo estiver dentro do seu alcance, já era, não tem escapatória. Mais menções honrosas feitas, agora sim, bora pra lista. Em 10º lugar tem Satoru Yotsumura, o ex-número 2 da Associação de Assassinos do Japão, e um dos membros fundadores da ordem. E o mais absurdo desse cara é que ele não é só forte, ele tem uma experiência absurda. Ele foi professor da escola da associação, mentor de assassinos como Shishiba e literalmente um dos pilares que ajudaram a construir o sistema de assassinato do Japão. Só que a vida dele virou um campo minado quando descobriu que a própria esposa estava usando seu filho como parte de um plano para derrubar a associação. Sem opção, ele precisou eliminar a própria mulher com as próprias mãos. E daí em diante, meu amigo, decidiu se voltar contra a organização que ele ajudou a criar. E em termos de combate, o Yotsumura já conseguiu segurar o Shishiba e o Nagumo ao mesmo tempo, e ainda segurou a Ozaragi quando ela entrou no meio da luta. Em termos de força bruta, ele fez coisas simplesmente insanas. Desviou golpes do Shishiba mesmo quando ele não estava perto dele, virou a SUV que o Shishiba estava dirigindo com um único golpe, arrebentou paredes e carros com seu cajado de 3 seções como se fosse feito de papelão, foi capaz de chutar um carro com força suficiente para enviá-lo para longe, e mesmo com movimentos aparentemente lentos, ele tem uma velocidade de reação absurda, sendo capaz de dividir 5 assassinos armados sem sequer olhar na direção deles, e ainda foi capaz de sobreviver a uma pequena queda de um prédio durante sua briga contra Shishiba, mesmo com um ferimento feito pela arma do adversário. Em 9º lugar, Kumanomi, uma das personagens mais perigosas e imprevisíveis de toda a organização X. Kumanomi é uma assassina formada dentro do terrível orfanato Alkamar, aquele mesmo projeto secreto da Associação de Assassinos que tentava criar membros para a ordem desde crianças. Só que ela e seus amigos não viraram soldados, eles queimaram o orfanato, fugiram e formaram um grupo de assassinos mais radical da atualidade. Kumanomi não é só brutal, ela é inteligente e usa o ambiente inteiro como arma graças à sua luva eletromagnética, que transforma tudo em projétil, de pregos até automóveis inteiros. Para você ter noção do nível dessa mulher, ela matou Ryo, que é um membro da ordem, mesmo lutando ao mesmo tempo contra o Heisuke, e ainda acompanhou e feriu Shishiba, levantou e lançou um caminhão guindaste, atravessando a parede usando seus poderes, cortou o próprio braço sem hesitar e continuou lutando como se nada tivesse acontecido, feito esse que resultou nela ganhando uma prótese magnética, que só aumentou o nível absurdo das suas habilidades, ao ponto dela criar literalmente uma armadura metálica com os destroços ao seu redor. Kumanomi ainda resistiu a ataques repetidos do Ryo, que era conhecido por sua força e capacidade de perfurar o ferro com seus socos, e usou ainda areia de ferro densamente compactada para bloquear uma bala. Em 8º lugar, Kindaka, aquele que eu gosto de chamar de o verdadeiro relâmpago humano, um dos membros fundadores da ordem, aliado direto do Sakamoto, Nagumo e Rion no passado. Antes de entrar em coma, devido ao seu confronto com Keiuzuki, ele já era considerado um dos assassinos mais perigosos do Japão, sendo até mesmo encarregado de proteger a família do presidente da associação, um nível de confiança que pouquíssimos têm. Mas o mais assustador vem agora. Mesmo após 8 anos em coma, Kindaka levantou da cama, continuou sendo um dos assassinos mais rápidos vivos, e segundo o Oki, ele nem mesmo conseguia acompanhar direito tal velocidade. Durante o arco do passado,
Nem Sakamoto nem Nagumo conseguiam acompanhar sua velocidade máxima, e isso se deve às suas impressionantes habilidades físicas e aos seus sapatos, que aumentam muito a sua velocidade. Os jovens assassinos só conseguiram localizá-lo porque Uzuki previu o movimento dele, embora claro seja bom lembrar que todos eles ainda eram estudantes. Além disso, ele tem força para arremessar o Sakamoto como se fosse uma mochila e reagir a balas de rifle no meio de uma luta sem nem perder o ritmo. E seus únicos equipamentos são os seguintes: uma faca comum, porque ele não precisa de nada especial para matar, e o par de sapatos que eu já expliquei anteriormente. Inclusive ele chama carinhosamente de sapatos da velocidade da luz, o que obviamente não é literal. Em sétimo lugar, Shishiba, um verdadeiro monstro que também deixou a ordem e um dos assassinos mais perigosos de todo o Japão. E antes mesmo de entrar para a ordem, oficialmente, ele era apenas um assassino à solta, mas tudo mudou quando foi encontrado por Yotsumura e acabou se tornando seu aluno, e posteriormente ainda se tornou mentor da Ozaragi, o que já mostra bastante do seu nível. Mesmo dentro da ordem, que já é composta pelos mais fortes, Shishiba era visto como um dos membros mais temidos. Para vocês terem noção, o próprio Yotsumura disse que se Shishiba tivesse uma mentalidade mais ambiciosa, ele estaria um posto ainda mais alto dentro da organização. E não é exagero, ele chegou a colocar Yotsumura à beira da morte, perdendo apenas 2 dedos no processo. Além disso, ele lutou contra Haruma e Kumanomi ao mesmo tempo, saindo com apenas ferimentos leves. O X1 contra Kumanomi chegou a destruir parte do braço robótico dela e mais recentemente chegou a tancar o Oki e o Uzuki por um tempo, mas o que realmente faz o Shishiba ser tão perigoso são os seus martelos. Com essas armas, ele arranca pescoços e decapita inimigos com extrema precisão. Usa o reflexo do martelo como espelho para achar inimigos escondidos, ou mesmo ver que estão vindo por trás dele, mas não se engane, mesmo seu martelo ele é muito roubado. Com apenas um espeto de dango, ele matou um assassino, fora que também, enquanto dirigia, conseguiu bloquear rajadas do fuzil usando só um martelo. Shishiba realmente tem uma velocidade absurda. Quebrou o pescoço do Kashima antes dele perceber. Com seus reflexos sobre-humanos, ele desviou projéteis da Kumanomi em combate direto e possui também uma resistência tão absurda que já sobreviveu a ser arremessado por telhados, paredes e até esmagado por um caminhão guindaste. Em sexto lugar, Gozo, outro sobrevivente do orfanato Alkamar e atual membro da Organização X. À primeira vista, ele parece até lento se comparado aos outros monstros dessa lista, mas isso só dura até você perceber que ele manipula energia cinética através de eletrochoques e usa isso para controlar o movimento das armas dos inimigos. Sim, o cara literalmente desviou uma bala de rifle disparada por Kamihate usando um raio da ponta dos dedos, manipulou o martelo do Shishiba no meio da luta e ainda eletrocutou os dois ao mesmo tempo, botando o Kamihate para dormir ali mesmo. Como se não fosse o bastante, o raio dele é tão intenso que ressuscitou a Ozaragi por acidente, e mesmo depois de levar um soco dela e ser arremessado no pilar, o Gozo simplesmente levantou como se nada tivesse acontecido. E falando um pouco mais sobre a sua arma, é basicamente um par de protetores de unhas com o seu próprio nome gravado, que servem como detonadores para os seus raios eletrocinéticos. Entrando no nosso top 5, temos simplesmente o líder atual da ordem, o Oki, o homem que comanda o grupo mais mortal da associação. Ele ficou fora de cena durante boa parte da história em uma missão internacional, mas quando voltou, deixou bem claro por que ocupa o cargo mais alto entre os assassinos. Para começar, ele mesmo afirmou que conseguiria matar o Shishiba em menos de 1 minuto. Isso já mostra o seu nível de confiança. Ele domina completamente o uso da Naginata, ponto de lutar de igual para igual com o Nagumo, enquanto os dois estavam dentro de um carro caindo de um prédio. Sim, eles estavam literalmente despencando e ainda assim duelaram em alta velocidade. E a coisa ainda fica mais absurda quando você sabe que ele se esquivou de um golpe do Yotsumura e contra-atacou na mesma fração de segundo. Ele também aguentou um chute do Kindaka sem demonstrar nenhuma dor, sobreviveu a um ataque direto da Serra da Ozaragi, foi atropelado por uma minivan em movimento e continuou andando como se nada tivesse acontecido. E além de rápido e resistente, o Oki é extremamente inteligente. Ele conhece praticamente todos os crimes e padrões do mundo dos assassinos e usa isso como vantagem estratégica em combate. E detalhe, a Naginata dele é dobrável, o que significa que ele pode escondê-la dentro do terno e atacar sem nenhum tipo de aviso. No quarto lugar temos Yoichi Nagumo, um assassino que mistura habilidade, inteligência e criatividade em níveis absurdos, e que também é um velho amigo do Sakamoto, um ex-membro da ordem, e desde os tempos de estudante, Nagumo já era tratado como um dos maiores talentos da história, ao lado do próprio Sakamoto e da lendária Rion, tanto que Kindaka chegou a dizer que esses três tinham potencial para serem os futuros líderes do mundo do assassinato. E olha, Nagumo provou isso com sobras. Slu reconheceu ele como um dos 2 melhores lutadores da organização, e a vovó Mia chegou a afirmar que ele estava atualmente mais forte que o próprio Sakamoto, já que o protagonista ficou 5 anos aposentado. E o Nagumo é diferente porque ele não vence somente na força, ele vence pela mente. Colocou o Gaku, um dos monstros mais fortes da Organização X, à beira da morte,
com pura técnica e truques. Mesmo depois que a sua arma foi destruída, Nagumo ainda foi capaz de lutar no mesmo nível do Gaku e eventualmente perfurá-lo com as lâminas separadas para encerrar a luta. Ele é um mestre do disfarce e pode copiar a aparência de qualquer pessoa instantaneamente. Ele pode derrubar o oponente só com a intenção assassina e é extremamente versátil com qualquer arma branca. Ele se move tão rápido que desaparece na visão dos inimigos. Seu intelecto e planejamento são em parte o que torna ele um lutador tão mortal, já que ele é capaz de ficar um passo à frente do seu oponente por meio de enganos e esquemas, e conhece muito bem como venenos funcionam e entende como se adaptar a eles. Além disso, ele usa uma faca multifuncional com 6 formas diferentes: machado, foice, adaga, lâmina invisível, enfim, diversas variações, e decide qual usar simplesmente jogando um dado. Isso deixa o inimigo completamente perdido, e quando percebe já foi perfurado por uma lâmina. Para vocês terem ideia, seu par de adagas, por exemplo, era resistente o suficiente para resistir a golpes da equipe de 3 seções do Yotsumura. E para abrir o nosso pódio, Torres, o mais novo membro da Ordem. Mas não se engane pela palavra novo, ele na verdade tem mais de 50 anos de experiência matando no submundo e foi recrutado junto ao Tanabata após o massacre da exposição dos assassinos do século, depois das perdas do Ryo e do Takamura, e rapidamente mostrou por que merece estar entre os mais fortes. Ele não é só experiente, ele é quase indestrutível. Foi jogado de um vagão de trem por Sakamoto e ainda sobreviveu ao bater um carro como se nada tivesse acontecido. Seus reflexos e velocidades são absurdos, até mesmo quando o Shishiba ficou com raiva dele por ele ficar jogando e o atacou com seu martelo. A arma do modelo de comercial de shampoo já havia sido destruída antes que ele pudesse perceber. Fora que também o Torres é muito estratégico e conseguiu pressionar o Sakamoto atual ao ponto de afirmar com toda a confiança do mundo que ele não poderia vencê-lo de jeito nenhum. E enquanto o seu armamento, Torres é engenhoso, ele usa jateadores de areia duplos, escondidos sob o seu sobretudo, pois não podia gastar com armas devido ao seu vício em jogos de azar. E esses jateadores são poderosos o suficiente para danificar metais resistentes e transformar objetos em pó, tornando cada ataque imortal. Em segundo lugar, Taro Sakamoto no auge. Quando falamos do Sakamoto, não estamos falando apenas de um assassino comum, estamos falando do melhor de todos os tempos. O protagonista da obra e ex-membro da Ordem, nos dias atuais levava uma vida tranquila em sua loja de conveniência com a sua esposa e sua filha, mas acabou sendo empurrado para o mundo dos assassinatos novamente devido à recompensa colocada em sua cabeça. E mesmo aposentado, o nome Sakamoto ainda inspirava respeito e medo, mesmo em sua forma gordinha, e ele mantém sua força e poder suficiente para derrotar assassinos que muitos considerariam invencíveis. A vovó Mia estima que ele esteja operando com apenas 30% da sua capacidade física original, e ainda assim era aterrorizante. Mas aqui estamos considerando ele no auge. Como um estudante ainda, ele já se destacava entre os melhores, sendo reconhecido por Byodo, o banco de dados humano do Instituto, como o maior lutador entre 38 mil alunos. Ao lado do Nagomi Daimyo, Sakamoto superava todos ao seu redor, seja em força, habilidade, velocidade e destreza, e estabeleceu recordes que reverberaram até os dias atuais. Mas claro, depois ele superou todos eles também, e quando ingressou à Ordem, foi dito que ele tinha um poder capaz de derrubar ramificações inteiras da associação sozinho, e nunca falhou em uma missão, exceto quando Kyosuke sobreviveu à sua tentativa de assassinato devido à condição especial do vilão. Mas ainda assim, Sakamoto venceu no passado, e para exemplificar a magnitude dos seus feitos que ainda não conhecemos, mesmo aposentado, Sakamoto mostrou força física fora do comum, poderia decapitar facilmente adversários, chutou inimigos através de prateleiras e estabilizou seções de prédios desmoronando, parou ônibus em alta velocidade e destruiu armas inimigas com objetos improvisados, como por exemplo a frigideira. Durante o arco do laboratório, derrotou o ex-membro da Ordem, o Kanaguri. Até sua esposa já foi usada como exemplo da sua força. Ele arremessou sobre pilares de uma ponte suspensa sem esforço. A pontaria dele é quase sobrenatural. Ele arremessa pedras, pastilhas e até palitos de picolé com força e exatidão mortal. Durante infiltrações e combates, ele consegue montar armas rapidamente, disparar dezenas de tiros certeiros por minuto e usar objetos cotidianos como armas improvisadas, transformando qualquer cenário em um campo de batalha. Sakamoto sobrevive a quedas absurdas, explosões a queima-roupa e impactos que fariam qualquer outro morrer na hora. Ele é rápido o suficiente para desaparecer aos olhos de qualquer inimigo. Ele se esquiva de ataques, intercepta projéteis e neutraliza múltiplos assassinos antes que eles percebam. E nos momentos de improviso, consegue manipular o ambiente inteiro ao seu favor, usando copos, cabides, adesivos e qualquer objeto do alcance para vencer. Mas não se engane, ele não é apenas força bruta. Sakamoto lê o inimigo, se adapta instantaneamente e transforma qualquer objeto em arma letal. Sua capacidade de improvisação e raciocínio rápido sob pressão o coloca muito acima de assassinos treinados e armados. Em resumo, ele é o assassino completo. Tão completo quanto o nosso primeiro lugar, o Kyosuke, conhecido como X ou Slur, e deixou uma marca sangrenta na história. Massacrou um quarto de toda a indústria de assassinos,
deixando um enorme X com o sangue de suas vítimas. Uzuki não é apenas habilidoso, ele é insanamente letal. Seu corpo pode parecer magro, mas é extremamente durável, rápido e resistente. Ele se move tão rápido que consegue atacar Sakamoto fora de forma Oshin ou Asakura antes mesmo que eles percebam o perigo. Ele sobreviveu a cortes fatais, acompanhou a velocidade quase sobre-humana do Sakamoto e resistiu a ataques mortais que esmagariam qualquer outro assassino. E claro, tem um detalhe perturbador, que o torna quase inatingível. Uzuki possui citos inversos, uma condição médica rara que inverte a posição dos seus órgãos vitais. Assim, golpes que normalmente seriam letais para qualquer outra pessoa passam a ser inofensivos para ele. Mas claro, não para por aí. Ele também sofre de transtorno dissociativo de identidade, o que lhe permite manifestar personas alternativas e também habilidades de combate inspiradas em pessoas que ele conheceu ou presenciou em momentos de extremo estresse. Cada persona é única. Por exemplo, ele usa a personalidade da Rion, ele é calmo, distante e estratégico, o que reflete a própria Rion. Agora, já quando ele assume a personalidade do Takamura, ele se torna letal, preciso, e foi assim que conseguiu derrotar o velho, roubando sua katana e cortando ele ao meio. E essa capacidade de manifestar personas torna Uzuki incontrolável e imprevisível, já que cada mudança traz novas técnicas, estilos e formas de matar. A sua principal arma é o seu chicote de espada, uma lâmina metálica segmentada, permite ele atacar à distância, prender o inimigo ou contra-atacar em combate corpo a corpo. Mas enfim, galera, esse é o meu rank dos 10 personagens mais fortes vivos de Sakamoto Days. Concorda ou não concorda? Deixa tua opinião aqui embaixo, deixa o teu rank também e bora debater, que é sempre a melhor parte. E agora eu vou indo nessa, obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!